Oi, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu vou estar gravando essa videoaula aqui, porque eu vou ter que colocar duas correções para vocês. Uma do módulo 2, que foi do livro que tem o relato de viagem, que foi uma das últimas atividades que eu passei para vocês. E a outra foi da atividade que eu passei ontem, né, no caso, que foi quarta-feira, dia 20, que foi uma atividade de revisão no caderno de português, que eu coloquei a foto lá da atividade no grupo, certo? Que é de modos verbais. Então, primeiro a gente vai começar com essa aqui, da página 10 à página 15, que vai estar junto o texto do relato de viagem e a atividade que eu vou estar explicando, certo? O texto começa a partir da página 10, né? Como vocês já estão lendo, vocês já leram, né? Creio que quem fez leu, né? Quem assistiu a videoaula também prestou atenção na explicação. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês a partir da correção, certo? Vou colocar aqui a correção para vocês. A partir daqui que vai iniciar, tem assim, ó, questão 1, né? Essa questão aqui que tem. Vou até aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês, né? Aí tem assim. Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto. Para onde o autor do relato viajou, você vai sublinhar com uma linha, né? Para onde, que lugar foi? No primeiro parágrafo está pedindo. E depois, quando ele viajou, né? A data, você vai sublinhar com duas linhas. Então, a resposta vai estar aqui, ó. Vou estar colocando aqui para vocês novamente, né? No início aqui do texto, para vocês estarem corrigindo. Na página 10, temos aqui no primeiro parágrafo, né? Vou colocar aqui, prestando atenção, ó. Então, a primeira parte está perguntando para onde foi que esse autor do relato de viagem foi, né? Então, ó, aqui no primeiro, durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Então, para onde ele foi, ó, vai sublinhar com uma linha Manaus. E também aqui aonde ele foi também, que ele visitou algumas comunidades ribeirinhas. Então, vai sublinhar para onde ele foi, Manaus, e algumas comunidades ribeirinhas, e sublinhar com duas linhas a data em que ele fez essa viagem, ó. Abril de 2016 vai estar sublinhado com duas linhas, certo? Aí aqui a gente vai estar voltando à primeira atividade lá, né, do texto com vocês, para a gente estar abrindo. Página 14. Né? Aqui já foi para matemática, né? Que eu coloquei uma página muito lá na frente. Então, aqui, ó, prestando atenção. Aqui na página, já a partir da página da atividade aqui. Nós já respondemos essa 1, que foi no primeiro parágrafo do texto. Aí nós vamos aqui estar continuando, tá, pessoal? Vou descer aqui agora para a próxima questão, número 2. Por que o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas? A resposta está lá no texto, né? Porque ele queria conhecer como as pessoas vivem nessas comunidades e ver qual é a diferença entre essas pessoas que vivem na cidade. Então, essa aqui é a resposta da questão 2, certo? Vocês corrijam, quando vocês forem, vai poder corrigir se tiver alguma coisa errada, vocês pausam o vídeo no celular, quem estiver assistindo pelo celular, e apaga no seu livro e faz a correção, certo? Na questão 3 tem assim. Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade de São José. Qual a experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto, né? Então, quando ele chegou a essa comunidade de São José, o que foi que ele viu de tão especial no trajeto, né, no caminho que ele percorreu? Aí aqui está a resposta, ó, o encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Como é nome de rio, tem que escrever com letra maiúscula, ó, Rio Negro e Solimões. Letra B tem assim. Por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor do relato? Lá no texto tem, aqui tá a resposta. Ó, porque as águas dos rios Negro e Solimões não se misturam imediatamente quando se encontram. Isso ocorre porque elas têm diferentes temperaturas, densidades e velocidades. Viu? Se a resposta sua estiver parecida com essa, então tá certa. Se você também tiver dúvida em questão de alguma correção dessa aqui também, vocês podem me procurar no privado. Questão 4 tem assim, ó. Qual é o assunto principal abordado após o intertítulo Uma Comunidade Singular? Né? Lá no meio do texto tem esse intertítulo, né? Como se fosse um subtítulo que vai ter lá pelo meio do texto.
Qual é o assunto principal? Aí aqui a resposta, a comunidade São José, vírgula, os moradores e seu modo de vida, certo? Então, esse aqui vai ser o assunto principal. Aí, passando para a página 14, que eu vou estar colocando aqui para vocês. Página 14, estou esperando só abrir aqui. Tem questão 5. Por que as casas na comunidade São José são elevadas com palafitas? Aqui está a resposta, ó. Porque durante metade do ano o nível de água sobe, inundando a comunidade. Por isso, para não entrar água nas casas, elas precisam ser elevadas, né? Então, são colocadas aquelas suspensões de madeira, né, elevadas em palafitas, porque metade do ano tem a cheia do rio e metade do ano o rio já volta ao normal, fica seco, mais seco o lugar onde eles vivem, né? Aí tem aqui, questão 6, né? Vou estar aqui colocando para vocês. Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. Qual é a justificativa deles para essa escolha? Lá no texto tem a resposta, ó. Na comunidade, vírgula, um ambiente é muito mais relaxante, tranquilo e agradável. Letra B aqui temos, ó. O autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos? Comprove sua resposta com o trecho do texto. Então, aqui são duas respostas. Uma é se o autor do relato, a pessoa que viajou, que escreveu esse relato de viagem, ele concordou com o que os ribeirinhos também acham, porque preferem viver na comunidade do que viver em Manaus. Aí ele colocou sim. E a segunda resposta, comprove sua resposta com o trecho do texto, você vai tirar do texto uma parte em que esse autor do relato de viagem, ele vai estar falando que realmente ele concorda, né? Aí você tem que colocar essa parte entre aspas, porque são as palavras do autor do relato de viagem. Aí tem assim, ó, abre aspas. E eu realmente senti isso, ponto de segmento. Há apenas 15 minutos de Manaus, vírgula, uma cidade com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, vírgula, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Questão 7, temos aqui, ó. Releia um trecho do relato e responda às questões. Tem assim, durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Letra A. Quando fala assim, ó, durante minha visita, quando fala minha visita, né? Fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Esse relato foi escrito quando fala assim de eu, é primeira pessoa, né? Então, aqui, primeira pessoa é a resposta. Terceira pessoa não, porque terceira pessoa vai ser ele ou ela, eles ou elas, né? Aí tem assim, letra B. Que palavras do trecho comprovam sua resposta ao item A? Minha, né? Quando se refere à pessoa própria que fala eu, minha, né? Fiz, eu fiz, né? Vão ser essas palavras que tá aqui, ó. Minha e fiz, certo? Aí aqui, continuando, tem assim. 8. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias, né? Que isso aqui tem muitas fotografias. Em sua opinião, qual a importância das fotografias em um relato de viagem, né? Essa aqui, quem tiver dúvida, né? Essa aqui é uma resposta pessoal, certo? Mas se por um acaso você queira compartilhar com a professora essa questão 8, né? Que seria bom estar compartilhando, seria muito bom para vocês estarem me falando se está certo. Então, aqui, ó, tem aqui sugestão de resposta, que é essa parte aqui que eu vou riscar, que não precisa vocês responderem. E aqui inicia com letra maiúscula, certo? Elas ilustram o local visitado, vírgula, enriquecendo o texto e acrescentando informações sobre os lugares descritos, certo? E na página 15, que eu vou estar colocando para vocês, que está aqui na próxima, né? Vou botar aqui para cima. Tem assim nessa questão 9. Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem. Aí tem aqui a primeira opção. É um texto que narra as aventuras fictícias vividas por um personagem durante uma viagem. Fictícias são aventuras inventadas. Esse relato de viagem foi real, então não vai ser, né? E o segundo é um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem, certo? Então, aqui foi uma história real, o próprio autor, quer dizer, a própria pessoa que viajou, escreveu essas experiências que ele viveu durante essa viagem. Então, vai ser essa segunda alternativa aqui. Questão 10, temos assim. Onde esse relato de viagem foi publicado? Olha só, pessoal, lá nos créditos finais,
né, no finalzinho do texto, vai falar em que veículo de comunicação foi veiculado. Aí tem assim, ó, a resposta lá no iniciozinho. Esse relato foi publicado no site 7 Continents, Passport, né? Escrito aqui em inglês, porque eu não sei direito a pronúncia em inglês. Mas vai ser aqui nesse site, que está aqui escrito, certo? Questão 11 tem: quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? Quer dizer, esse texto foi escrito para que tipo de público, que tipo de leitor? Então, ó, eu vou riscar essa parte aqui, né, que não nos interessa, né, aqui logo no comecinho, né, que isso aqui é quando o professor comenta na sala, né, ou vai estar observando a resposta dos alunos. Então, ó, o público-alvo, começando com letra maiúscula, o público-alvo do texto são pessoas que gostam de viajar, pessoas com interesse na região de Manaus ou em conhecer comunidades ribeirinhas, certo? Questão 12, temos assim, ó. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede de acordo com a legenda. Então, tem esse mapa aqui, é da América do Sul, certo? O continente América do Sul. Vocês teriam que ler o texto para poder estar vendo essa legenda, para estar pintando o local aqui no mapa, certo? O país. Aí tem aqui, de verde, país onde nasce o Rio Negro, de verde, vai ser esse aqui, Colômbia, ó, tá escrito aqui verde, tá vendo? Lá no texto fala onde o Rio Negro nasce, na Colômbia. De vermelho, país onde nasce o Rio Solimões. Lá no texto também vocês teriam que procurar. Então, ó, aqui, ó, Peru, onde nasce o Rio Solimões, pintado de vermelho aqui esse país, né? E de azul, estado onde se localizam Manaus e a comunidade de São José. Então, ó, no Brasil, né, estado do Amazonas, né, que tá aqui, ó, a sigla M. Azul é Amazonas, certo? E tem aqui, ó, o relato de viagem é um texto que tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem. Olha só, depois dessa correção, eu vou estar fazendo a correção da atividade do caderno que eu coloquei para vocês nessa quarta-feira que passou, certo? Que foi de revisão sobre modos verbais. Eu vou estar aqui compartilhando a tela com vocês. Tem aqui, olha. Essa atividade eu coloquei lá no grupo dos pais, né? Para que vocês fossem copiar no caderno e teriam que estar respondendo, né? Lembrando que os modos verbais que vão estar indicando ações realizadas por alguém ou por um ser, o modo indicativo, que é o primeiro, é aquele que expressa certeza, né? Convicção, certeza de que aquela ação é certa, que realmente ou já aconteceu, que é no passado, ou acontece, né? Sempre, que é no presente, ou acontecerá, que é no futuro. O modo subjuntivo é aquele modo que vai indicar probabilidade, né? Quer dizer, pode ser que aconteça dúvida ou incerteza, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E o modo imperativo, que é o terceiro modo verbal que nós estudamos, é aquele que expressa ordem, pedido ou conselho, mas em primeiro lugar é ordem, o modo imperativo. Aí tem assim, número 1, coloque entre parênteses A se for modo indicativo, B se for modo subjuntivo e C se for modo imperativo, certo? Então, toda vez que você vê que é o modo indicativo que for expressar uma certeza, A. Se for incerteza ou dúvida, B. E se for pedido ordem, C, que é imperativo. Então, aqui letra A. Janete gosta de brincar, então vai ser modo imperativo, letra A, certo? Aí tem letra B. Pare de falar, não é uma ordem? Então, em modo ativo, letra C. Aqui agora, C. Ficaria feliz se Lucas jogasse menos videogame. Isso aqui é uma probabilidade, uma incerteza, uma dúvida. Tema do subjuntivo B. Letra D. Vamos à praia amanhã. Certeza, ó. Modo indicativo A. Letra E. Vá buscar o pacote agora. Uma ordem. Então, é modo imperativo, letra C. Letra F. Estamos lendo sobre Machado de Assis. Então, é uma certeza, ó. Letra A, que é modo indicativo. Letra G. Achei melhor chegar cedo. É uma certeza também, modo indicativo, letra A. Letra H. Queria que Marcelo fosse ao supermercado hoje. Uma dúvida, uma probabilidade. Então, vai ser o modo subjuntivo, letra B. Letra I. O gato comeu toda a ração do pote. Certeza, modo indicativo, letra A.
Letra J, não mexa nas minhas coisas. Uma ordem, né? Então, vai ser modo imperativo C. Letra K, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Cheguei atrasado ao encontro. Certeza, né? Letra A, modo indicativo. Letra L, pare de fazer gracinhas. É uma ordem. Modo imperativo, letra C. Letra M, está chovendo hoje. Certeza, né? Modo indicativo A. Letra N, gostaria que chovesse hoje. Uma incerteza, uma dúvida, uma probabilidade. No caso aqui vai ser mais probabilidade, né? Então vai ser subjuntivo B. E a letra O, li todo o livro de biologia da escola. Certeza, vai ser modo indicativo A, certo? Aí agora nós vamos para a próxima questão 2. Inclusive tem uma questão dessa no módulo 1 bem parecida, só está mudada as frases, né? Tem assim, as frases a seguir estão no modo indicativo. Reescreva-as passando para o modo subjuntivo e para o modo imperativo. Faça as alterações necessárias, né? Então eu coloquei aqui um exemplo, ó. A primeira frase, essa aqui que eu estou apontando, está no modo indicativo, que expressa uma certeza. Pedro sairá para fazer compras. Essa frase de cima. Aí vocês vão ter que fazer as duas de baixo. A primeira de baixo, que é o modo subjuntivo, que é uma dúvida ou incerteza. E a segunda vai ser modo imperativo, que é uma ordem, né? Então, aqui, ó. Modo subjuntivo, que é incerteza. Talvez Pedro saia a fazer compras. E a de baixo, a última, a segunda, modo imperativo. Pedro, saia para fazer compras. Modo imperativo, então, é uma ordem. Quando se faz com modo subjuntivo, a gente vai colocar na frente, talvez, né? Porque se é uma dúvida. E quando é modo imperativo, vai colocar o nome da pessoa na frente, que é a pessoa que a gente está dirigindo para falar a ordem, né? E depois o nome da pessoa, vírgula, e o restante da frase. Sendo que os verbos, pessoal, às vezes pode ficar da mesma forma, pode ser que mude. Ó. Por exemplo, aqui, ó, o verbo aqui sairá, né? Esse verbo aqui sairá está no futuro, né? Quando passa para o modo subjuntivo, já vai mudar a forma de escrever, fica saia. E no modo imperativo, vai ficar da mesma forma do modo subjuntivo, tá vendo? Pode ser que mude alguma coisa na hora de escrever os verbos. São as palavras que expressam ação. Aí aqui vocês vão responder, ó, que fica aqui para poder a gente corrigir. Letra A. Melina e Adelson apresentaram o trabalho da escola. Isso aqui é o modo indicativo. No subjuntivo, a resposta que eu deixei mais destacado para vocês corrigirem, tá? Talvez Marina e Adelson apresentem o trabalho da escola, né? No subjuntivo. E no imperativo, que vai estar cá embaixo, né? Melina e Adelson, vírgula, apresentam o trabalho da escola, ponto de exclamação, né? Que está expressando a ordem, que realmente é aquele tom mesmo de dar ordem, né? Que é colocado esse ponto de exclamação. Letra B. Daniel ajudou sua mãe, né? Que está no modo indicativo, né? Inclusive, até esqueci de colocar, que eu vou colocar. Indicativo, né? E aí, no modo subjuntivo, a resposta aqui, né? Para vocês corrigirem, que é a dúvida, subjuntivo expressa a dúvida. Talvez Daniel ajude sua mãe. E no modo imperativo, que é uma ordem, Daniel, vírgula, ajuda sua mãe. Né? Perceba que o verbo aqui, ó, ajude, quando passou no subjuntivo, e quando foi para o imperativo, ajuda, né? Muda um pouco a terminação do verbo. Na letra C tem assim, Maurício entregou a encomenda para mim, né? Isso aqui também é o modo indicativo, né? Só para vocês entenderem, né? No modo subjuntivo, que expressa a dúvida, tem que estar o talvez na frente. Ó. Talvez Maurício entregue a encomenda para mim, né? O verbo aqui entregou teve uma mudança, ó. Entregou, no modo indicativo. Quando foi para o modo subjuntivo, que é a dúvida, entregue. No imperativo, que é a ordem, Maurício, vírgula, entregue a encomenda para mim, ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação já tem um sentido realmente de ordem, né? Aquela força de falar da ordem. E tem que ter a vírgula depois do nome da pessoa. Letra D tem assim, ó. Silvana comprou uma roupa nova. Que é o modo também indicativo, né? Indicativo. Aí, quando passa para esse modo indicativo, expressa uma certeza. Modo subjuntivo, que expressa dúvida ou incerteza. Talvez Silvana compre uma roupa nova, né? De comprou, que estava no indicativo, já muda o verbo, ó, compre,
que é a ação, só que tá no modo subjuntivo, que expressa uma dúvida. E no imperativo, que é a ordem, Silvana, vírgula, compra uma roupa nova, ó, já mudou também, ó, compra, né, uma roupa nova. Então, vai ser assim essa correção. Para lembrar para vocês que na sexta-feira eu estou querendo trabalhar ainda a apostila que eu deixei lá na escola. Vocês prestem bastante atenção para poder estar pegando essa apostila, né? Porque sexta-feira eu vou estar querendo trabalhar uma revisão geral com vocês sobre o assunto de verbete de dicionário e modos verbais, e eu quero estar fazendo essa aula com vocês para estar fazendo essa revisão geral. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês novamente que essa apostila aqui com vocês, que eu vou estar colocando, ela para vocês estarem pegando lá na escola, né? Possível, né? O quanto antes, para poder tá pegando para sexta-feira a gente está usando, certo? Sexta-feira, que vai ser no dia 22. Aí tem assim, o uso do dicionário, que isso aqui é assunto que vocês já trabalharam no módulo 1, que foi há pouco tempo, né? E aí, vocês pegam para poder eu estar explicando direitinho para vocês na sexta-feira, para vocês estarem realizando a atividade, né? Essa aqui, que ela é a apostila, vai falar do uso do dicionário, que eu vou explicar a estrutura do dicionário, né? Vou explicar direitinho todo o assunto para vocês. Depois vai ter as atividades, né? Não vou estar falando agora nesse vídeo, porque senão vai tornar longo, e essa aula já vai ser da aula de sexta-feira para vocês. Aí vocês, é bom vocês estarem pegando, né, essa apostila para poder estar estudando direitinho, né? Aí depois vem modos verbais, para poder eu estar revisando com vocês direitinho, né, a atividade também. E aí depois a gente vai estar fazendo a correção, que vai servir para revisar e para vocês tirarem as dúvidas